Coração, com o pastor Ismael Mendes. Vamos receber a palavra do Senhor em nosso coração, com fé e esperança. A mensagem de hoje está lá no texto de Salmo 146. Vamos ler apenas os versos 1 e 2, ainda que venhamos a falar também sobre os demais salmos, os demais capítulos que compõem este salmo. Na verdade, os demais versículos que compõem este salmo. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Deus, precisamos, queremos e ansiamos para ouvir a tua voz. Tu és o melhor, o maior em nossas vidas. Vamos falar sobre isso hoje. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Aquece nosso coração, Senhor, dá-nos entendimento para que possa não somente ouvir, Deus, mas viver e guardar a tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é vivendo o melhor da vida. Me vem agora à memória a história de dois homens que estavam conversando sobre o que cada um já tinha dado em sua vida para Deus. Quando um perguntou, o que você tem dado para Deus? Ele respondeu, a minha casa, meu carro. E o outro dizia, que mais? Ah, meus títulos, meus filhos. Que mais? Ele respondeu, mais nada, só falta eu. A minha vida. Às vezes entregamos tudo para Deus, mas não entregamos a nós mesmos para Ele. Às vezes queremos viver para Deus, mas não vivemos de acordo com aquilo que Ele estabelece na sua palavra, como devemos viver. Amados, o autor da vida tem sido o primeiro, o maior e o melhor em sua vida? Muitos querem viver a vida sem limites e dizem até, a vida é minha e eu faço com ela o que quiser. Como está a sua vida hoje, amados? Você está bem com a vida ou você está bem com a sua vida? Você gostaria de mudar de vida? Foram feitas escolhas erradas? Começou brilhando e escureceu? Lágrimas, medo e sofrimento? Ai, pastor, parece que o senhor sabe tudo que eu estou passando. Como eu queria mudar de vida. E disseram até que era de um jeito, mas não foi, pastor. Não foi do que aquilo que me prometeram. Amados, muitos começaram a viver a vida no período de carnaval, não é isso? Ou quero viver a minha vida, eu quero aproveitar, como é bom. Mas não terminaram aquilo que escolheram para viver nesses 4 dias de carnaval. Amados, o autor deste salmo sabia que Deus não é apenas uma parte da vida, mas a própria essência da vida e do viver. Essa convicção o apóstolo Paulo também possuía, está lá na sua carta escrita à igreja de Filipos. Em seu capítulo 1, verso 21, meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Quando Paulo diz que o meu viver era Cristo, Paulo estava embrenhado, estava cheio da palavra do Senhor, do compromisso, da responsabilidade, da motivação, da consciência de que deveria anunciar a Cristo. Esse era o viver dele, o anunciar a Cristo. E como vamos anunciar alguém que nós não conhecemos, não nos relacionamos? E Paulo então faz um trocadilho. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Porque ele também sabia que se partisse, a coroa de glória já o estava a esperar.
É um modelo magnífico de nós vivermos. Vivemos a vida para o autor da vida. Talvez você precise mudar de rumo neste dia, mas e não tem conseguido. Já tentou alguns modelos, já ouviu alguns conselhos, já comprou roupa nova, já mudou o perfume, já mudou o cabelo, mas o coração, a alegria, a paz não chega. A alegria do viver não chegou ainda. Se é essa a tua situação, vamos conhecer e saber como viver a vida. Para o próprio doador da vida e pelo próprio autor da vida. Amados, o que é viver para Deus? Vamos deixar que o próprio Deus e o autor da vida respondam em sua palavra o que precisamos fazer. Vamos extrair tudo da sua palavra. Primeira coisa, amados irmãos, viver para Deus é louvá-lo enquanto viver. Está no Salmo, está nos versículos 1 e 2, já lidos. Deus nos dá vida e respiração. É Ele o autor, como está em Atos 17, 25. E, portanto, é mais certo usar estas dádivas para louvá-lo todos os dias e de todo o coração enquanto viver. Em gratidão, amados, em esperança, fé, perdão e amor. Tem pessoas que acordam pela manhã, hoje nós já falamos, nas sementes de bálsamo e mel, a primeira coisa que faz é reclamar, é ponderar daquilo que Deus já os concedeu e merecidamente. Se amanhã fizer sol pela manhã, maravilhoso. Se fizer chuva, maravilhoso. É o que Deus tem para nós, é a porção que Ele doou para a nossa própria vida, para a sua vida. Louvemos ao Senhor por tudo que temos recebidos. Comecemos com gratidão no coração. Porque a Bíblia diz que cantarei louvores a meu Deus, desculpe, enquanto eu viver. Pastor, mas eu nunca havia pensado nisso. Pense e faça. Porque Deus é bom e tudo que Ele faz é para o benefício dos seus filhos. O segundo ensino que o salmista hoje nos dá é que precisamos viver para Deus, e eu viver para Deus é confiar e ter esperança nele enquanto viver. Está nos Salmos, está nos versos 3 a 5. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja presença está no Senhor, seu Deus. A maioria das pessoas confia nos homens, em si mesmas e nos outros. Você precisa confiar e ter esperança em Deus. Deus pode fazer por você e através de você aquilo que ninguém mais é capaz de realizar. Tem uma parte na Bíblia, no profeta Isaías, que diz: poderia uma mãe que amamentou, que deu vida ao seu filho, esquecer-se dele? É impossível. E Deus faz essa colocação. Mas, todavia, se isso fosse possível, uma mãe esquecesse do filho que amamenta, o próprio Deus diz: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Viver é saber que Deus cuida de nós, cuidará de nós e não se esquece de nós. Vivemos, às vezes, por tudo que vemos, né, amados? Nós temos que viver por aquilo que cremos. Um Deus amoroso, gracioso, maravilhoso, fiel,
misericordioso, que nos apresenta a cada dia o melhor para as nossas vidas, amados. É viver, é confiar e ter esperança nele enquanto viver. Não reclame, amados. Busque ao Senhor, espere no Senhor, aguarde no Senhor. As coisas que recebemos, às vezes, mesmo não compreendendo, ele é para o nosso bem. Deus sabe como e o porquê de estar fazendo essas coisas em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus disse, nesse mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que viveríamos em aflições, ele disse que passaríamos. Todos nós temos as aflições em nossas vidas, mas Jesus está em todas elas. Deus está cuidando de tudo em nossas vidas. Ele sabe como fazer e nos dará o melhor. Essa é a melhor forma de viver. É confiar no Senhor, é esperar no Senhor, é depender de Deus. As nossas precipitações só trouxeram consequências em nossas vidas, desarmonias, separações, tristezas, lágrimas, porque calculamos tudo, mas não convidamos Deus para os nossos projetos. Como teremos certeza do sucesso, da vitória, se aquele que criou todas as coisas não está conosco? Terceiro, viver para Deus é confiar na sua provisão e providência enquanto viver. Está nos versos 7 a 9. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Deus é provisão, amados, em tudo que precisamos, em cada dia. É a providência em tudo para nos livrar, guardar e proteger na caminhada na terra e para o céu. A tua cota diária chegará e no momento da tua necessidade. Me faz lembrar quando Deus prometeu que iria alimentar aquele povo no deserto, que mandaria o maná todos os dias, a porção diária. Eu mandarei. Caberia, então, àqueles que receberam a promessa de Deus confiar e esperar nele, mas tiveram muitos que dizem, vai lá que Deus, será, se esquece, não chega. Aí pegava a porção de dia, dobrava e separava, né? Para o outro dia que poderia não chegar. A função de Deus era cumprir a sua promessa e eu era esperar e depender de Deus que ele chegaria. Você sabe o que acontecia com aquela porção extra? Estragava. Não era aproveitada. Porque era uma lição de Deus para dizer, você não confiou em mim, isso que você botou a mais pela sua desconfiança, você não irá comer. E Deus sabe o que nos dá e quando nos dá, amados. Ele sabe. Se der demais, amados, nós se perdemos. Começamos a adorar o Criador e a usar a provisão deste Criador, a sua doação. Quando não percebemos, vamos recebendo e começamos a adorar a provisão, a doação de Deus e a usar o Deus da provisão. A quantidade de coisas e no momento que devemos receber, só Deus o sabe em cada um de nós. Por fim, amados, viver para Deus na terra, reinar com Deus para sempre. Maravilha, eu acho lindo demais esse último versículo do Salmo 146. Com aquele que com ele você vive, que é o Deus Criador. Ele te permite morar com ele, passar com ele a eternidade. Afinal, todos nós vamos morrer, não é verdade? E como fazer?
Ah, pastor, essa vida é tão maravilhosa, eu não queria morrer, essa vida é incrível, essa vida é desse jeito que você está falando, se tiver Deus a nos conduzir, a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar e termos Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. E se assim for, Ele é o caminho, é a verdade e a vida eterna. Porque já foi nos preparar casa para a gente morar. Essa é a melhor forma de viver. Não somente com aquele que fez todas as coisas, mas com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com aquele que vive conosco a cumprir sua promessa, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Volte-se para Deus, venha para Deus, viva na terra com Jesus, pois Ele é a vida eterna no céu. Quem melhor para cuidar da nossa vida diária, né? Que não fosse o próprio doador da vida. Ó Deus maravilhoso, maravilhoso Deus, ensina-nos a viver para Ti. Ensina-nos a gastar, a investir a vida que Tu nos dá para Ti mesmo, naquilo que Tu escolhes, Senhor. Gastamos e perdemos tanto tempo, Senhor, fazendo coisas que trazem tantas consequências para a nossa própria vida, para a nossa família, para muitos que nós amamos. Devemos entregar o nosso caminho a Ti, a nossa vida a Ti, o nosso dia, o nosso hoje, o nosso amanhã e principalmente a nossa eternidade. Nos abençoa, Deus. Nos alcança e nos ensina a viver. Em Cristo Jesus, o Senhor, o Teu Filho, hoje e sempre. Amém e amém.